Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai para mais uma aulinha e dessa vez a aula, você vai ver vídeo aí que você já viu no nosso canal aí, falando sobre Ásia, sobre África, sobre Europa, sobre o continente americano, sobre as suas regionalizações. A gente vai ter vídeo falando sobre muitos aspectos aí do mundo inteiro, mas hoje a gente vai tentar aí dar um norte e falar um pouquinho sobre a Oceania, também conhecida como o Novíssimo Mundo. Sendo considerado o mais novo continente colonizado, a Oceania foi encontrada. Encontrada não, né? Já tinha gente ali, né? Os aborígenes, os vários outros grupos que já existiam ali dentro os Maori, dentro da Oceania, né? Mas, então, o europeu que chegou lá e deu o pontapé inicial para a colonização foi James Cook, que tem uma série de mapas antes de chegar aí no James Cook, que foi lá por volta de 1770 que ele chega ali na Oceania. Ele explorava as regiões do Oceano Índico e do Oceano Pacífico. Então aí você está vendo aí a Austrália basicamente ela compõe a maior parte da Oceania. Acho que 90% da Oceania é a Austrália. O continente da Oceania, como a gente falou, está localizado entre o Oceano Índico e Pacífico. Por ter sua formação no conjunto de ilhas, sua geografia é singular. Fauna, flora, relevo. Seus limites são muito variados. Entretanto, para facilitar o entendimento sobre o espaço, o que a gente faz? Regionaliza. Então, a gente regionaliza o território para facilitar o nosso estudo, para ver as áreas comuns, as fronteiras, os aspectos que mais chamam a atenção em determinada área, dependendo do critério que a gente estabelecer para poder regionalizar o continente. Então a gente vai dividir aqui em quatro partes, basicamente, tá? Que vai ser o conjunto de ilhas, que é a Micronésia, Polinésia, Melanésia e a Australásia. Vamos começar pela Australásia aí, que é a maior. Essa região compreende as ilhas maiores, tá? No caso, a própria Austrália, que é 90% aí da bagaça, a Tasmânia, a gente vai encontrar o diabo da Tasmânia, a Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia, certo? Aí são os conjuntos de ilhas maiores. Você está vendo aí, né? A Austrália, que é a monstro da situação, que vai formar a Australásia, ok? Melanésia, logo aí depois, em seguida aí, rumando para leste, a gente conhece ela como as Ilhas Negras. Essa região é composta por pessoas de pele de cor escura, certo? Compreende os territórios de Fiji, Nova Caledônia, Nova Guiné, as Ilhas Salomão, Vanuatu, Ilhas Molucas, falar maluca, e as ilhas do Estreito das Torres. Muitas ilhas dessa região são dominadas ou influenciadas culturalmente por franceses e britânicos. Temos a Micronésia, que é considerado um conjunto de ilhas de pequena extensão localizadas próximas à região da Melanésia. Deixa eu voltar aqui. Apesar do domínio estadunidense e britânico nessa região, a Micronésia possui alguns territórios independentes, como Palau, os Estados Confederados da Micronésia, as Ilhas Marshall e Nauru. Tem também outro, Kiribati, que também é território meio independente. Polinésia, onde também vamos encontrar, volta aqui, estou passando porque eu quero passar logo, acho que tem outro mapa, deixa eu ver se eu botar outro mapa aqui. Isso, mostrando ali onde é a Oceania em relação ao restante do mundo. Mas é que eu estou voltando nesse mapa aqui por causa da divisão que está sendo mostrada aí. Então, a Polinésia é a região que compreende as ilhas que estão espalhadas pelo Oceano Pacífico aí. Muitas dessas ilhas possuem influência francesa e britânica. Os países independentes. A Oceania foi colônia principalmente britânica, tá? Então a gente tem inglês ali sendo falado. Tá? Os países independentes dessa região são Tonga, Samoa, Tuvalu e a própria Nova Zelândia, que está ali no meiozinho. Outras ilhas famosas pelo turismo estão inseridas nessa área, onde aconteceu o ataque da base militar de Pearl Harbor, a ilha que pertence aos Estados Unidos, que foi palco do filme da Lilo e Stitch, o Havaí.
e da Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile, onde você tem aqueles cabeção e tal. Eu não coloquei as imagens. Eu colocar a imagem também do Lilo Stitch aqui, até esqueci, porque estão focados nos mapas todinho para vocês entenderem, localizarem certinho a Oceania e também dos bichinhos que a gente vai colocar depois para falar um pouquinho da fauna australiana, que é uma fauna única. Aí tá a imagem do James Cook, que era para ter colocado antes, né? Já que eu falei dele antes. O cara que encontrou a Oceania. E eu falei, não coloquei também, infelizmente. A gente vai falar, vai ter outro vídeo falando sobre a Oceania. Não coloquei imagem de Maori e dos aborígenes locais, do pessoal do bumerangue, desses que são aspectos culturais interessantíssimos e únicos da localidade. A Austrália desempenha um papel de destaque dentro da Oceania, a gente está falando aí o tempo inteiro, né? Devido ao tamanho continental e à sua economia. A geografia física da ilha é tão interessante que, devido ao seu tamanho, ela é capaz de possuir regiões fitoclimáticas totalmente diferentes uma das outras. Ela apresenta importantes planícies, principalmente as que ficam próximas do Golfo da Carpentária e também as que abrigam os rios Murray e Darling. A geografia física do país ainda aponta montanhas como os Alpes australianos, que estão localizados no leste e sudeste do país. O ponto culminante, ou seja, o ponto mais alto da Austrália, é o maciço de Kosciuszko, com aproximadamente 2.230 mil metros de altitude. O país também possui diversos planaltos baixos e planícies com a presença de grandes desertos. Pô, tinha que ter colocado foto dos aborígenes, das paradas, caramba. Eu podia até mostrar aqui para falar agora nessa apresentação, seria muito importante eu estar colocando. Bom, enfim, como a gente estava falando, a fauna australiana vai ser única e os vários climas ali vão ser responsáveis. A gente vai ter um deserto grandão dentro da Austrália, né? O clima árido oceânico oferece na região central da Austrália, que é envolto de savana australiana, né? Mas o centro é desértico. A região recebe um período muito pequeno de chuvas anuais. E vai ter esse grande deserto de areia, o Gibson e o grande deserto de Vitória, com alguns animais únicos também. Estou falando tantos animais, é porque, cara, geralmente o Discovery Channel da vida mostra a savana africana, tal, com os leões, as hienas, as zebras, os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, mas olha, fauna australiana é uma das mais fantásticas que existe no mundo, porque é única, né? São aspectos únicos que eu vou encontrar ali. São animais endêmicos que eu vou encontrar ali de montão, endêmico, só existe ali, não existe em outra parte do mundo. Na verdade, o afastamento da Oceania, da Austrália, do restante do mundo, esse isolamento basicamente dele, devido a ser essa ilha jogada ali para o canto, devido às placas tectônicas terem levados ali para afastamento, a gente vai ter poucas modificações em relação a algumas coisas e muitas em relação às outras, em relação ao restante do mundo. Então, uma delas justamente é a fauna que tem esses animais endêmicos, como aí você está vendo, o canguru, o diabo da Tasmânia na ilha da Tasmânia, por exemplo. Nada a ver com Taj, né? Mas enfim, é o diabinho da Tasmânia que faz um barulho que parece que é o capeta. Por isso que ele recebeu esse nome aí, de demônio da Tasmânia. O koala, quem não tem apaixonado pelo koalinha comedor de... Ai meu Deus, como é que é o bagulho que come? Rapaz, tá me dando uns brancos. Esqueci. E koala come, meu Deus, que ele só come o negócio. Ficou na minha cabeça palmito, não é palmito. Gente, se você assistiu esse vídeo daqui, coloca aqui embaixo qual é a comida do koala, a plantinha que o koala come, tipo a cana de açúcar lá, que não é cana de açúcar porcaria nenhuma, que eu esqueci o nome. Aqui embaixo. Só pra me lembrar. Eu esqueci mesmo, legal, deu branco. O ornitorrinco, cara, é um mamífero que bota ovo, que é meio anfíbio e ainda tem veneno. A Austrália é maravilhosa, cara. Crocodilo. Ah, mas crocodilo tem em tudo quanto é parte do mundo. No rio, no lago, na Austrália você vai ter o crocodilo de água salgada, irmão. Tu vai na praia, tem o bicho lá. Tá ligado? Porra, de bobeira, rapaz. Ah, uma água viva. Água viva também tem tudo quanto é lugar. Isso é a vespa do mar, cara. Tá boa.
Esse bicho aí tem uns tentáculos de quase 5 metros e mata com o veneno dela um ser humano em 2 minutos. Cara, a Austrália é muito ninja. Tem noção? Então, tinha mais imagem aqui. Cadê as imagens que eu baixei? Não veio, não tá aparecendo. Mas as imagens, as outras imagens que eu achei que tinha baixado e não baixei, é, fala um pouquinho do turismo, dos aspectos socioeconômicos da Oceania. Então eu ia apresentar algum do turismo na Austrália e na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, onde foi filmado O Senhor dos Anéis. Tinha a casinha dos hobbits que eu coloquei na figura. Acho que eu coloquei, em vez de baixar, dar o download da imagem, acho que eu botei copiar imagem para colar em outro lugar e acabou não aparecendo aqui. Mas enfim. Apesar de não possuir as maiores economias do mundo, a Oceania possui dois países altamente desenvolvidos. Os dois únicos países desenvolvidos ali da Oceania vai ser justamente a Austrália e a Nova Zelândia. Esses dois países concentram as atividades econômicas do continente, que estão ligadas à indústria, extrativismo, em uma menor parte à agricultura e em uma grande parte ao turismo. Essa última é mais evidente, no caso a agricultura, não o turismo. Foi mal. A agricultura é evidente nas ilhas da Micronésia e da Polinésia, que nos últimos anos têm sofrido com a chegada de imigrantes chineses e indianos. Tais países também são conhecidos por sua atratividade turística, principalmente para Nova Zelândia, então, para bagulho radical, para esporte radical. Aventuras radicais, você quer passar, vá para Nova Zelândia que você vai adorar. A não ser que você queira ir para Austrália e vai ver uma aventura radical mesmo com esses bichos lá. Vai lá dar de cara com o croque. Aí, do tamanho de um bonde que deve te engolir na bocada só. Então, ao longo do século XX, a Austrália e a Nova Zelândia expandiram suas áreas urbanas, o que permitiu o continente alcançar uma taxa de urbanização de 85%. Lembrando que isso daí pode ser bom para um lado e ruim para o outro, porque as populações aborígenes e locais que existiam antes da chegada do James Cook, bom, aconteceu basicamente o que aconteceu com os índios aqui na América, né? Foram matando, foi morrendo, foi doença, foi um monte de coisa, foi a tomada do território deles, né? A Austrália, ela é diferente do que a gente pensa de colônia de exploração e povoamento, que a gente trabalhou bastante quando a gente estava falando de colonização da África e da América. É, a Austrália, ela foi uma colônia penal. Então, tipo, o britânico enviava para lá prisioneiro. Basicamente, a Austrália acabou sendo erguida por bandido que era enviado para lá, né? Porque, tipo, tem uma ilha ali, vamos largar ele lá. Os bandidos tudo na ilha lá. E aí os bandidos sobreviveram a esses monstros, esses animais aí doidos, e descobriram que tinha ouro. Teve uma corrida do ouro na Austrália. E aí, então, pararam de enviar gente para lá, barraram a vinda de asiático, de amarelo para lá, para o ouro, os negócios ficar só entre eles. Enfim, tem uma história muito grande para ser contada de como a Austrália foi colonizada e todo o histórico até ela se tornar independente. Bom, as ilhas da Micronésia, Polinésia e Melanésia têm suas atividades ligadas às zonas rurais. Entretanto, apesar da agricultura ser forte nas ilhas da Oceania, podemos afirmar que o extrativismo é muito importante para elas. Um exemplo a ser citado é o caso da ilha Nauru, que possui seu território importantes jazidas de fosfato. Entretanto, devido à alta taxa de exploração desse mineral, parece que mais ou menos daqui a 30 anos sua atual fonte de riqueza, que é o fosfato, vai se tornar extinta na ilha, levando uma das maiores rendas per capita do mundo buscar outras atividades econômicas. Sempre falo desse tipo de coisa quando a gente estava falando de Venezuela. É um vídeo que eu estou até devendo falar sobre Venezuela aí. Diversificação da economia para manter o país. Por que eu estou falando da Venezuela? A Venezuela é o país que possui o território com a maior quantidade de petróleo do mundo. E a falta de diversificação da economia faz com que o país seja altamente dependente do petróleo. Quando dá um ruim, o que segura a economia do país? Eu não tenho diversificação na economia. É o que está acontecendo aqui, o que a gente acabou de falar em relação ao fosfato. A gente tem um lugar que tem um dos melhores PIBs per capita do mundo, ou seja, uma distribuição de renda bastante legal, mas que brevemente, provavelmente, esse recurso vai terminar. E aí, como é que eu me sustento? Então já é de se pensar
quais serão as outras atividades econômicas que eu vou promover para dar uma segurada na, na minha economia. Bom, espero que essa apresentação da Oceania tenha sido proveitosa. É um início, é um norte para a gente iniciar nossos estudos sobre o continente. E aí, em outras aulas, em outros vídeos, a gente vai falando pouquinho em pouquinho como é que é as como é que são as especificidades dentro do continente. Fazer um vídeo só sobre a Austrália, só sobre a Havaí, um vídeo só sobre os Maoris, um vídeo só sobre as populações aborígenes, enfim. A gente se vê nesses próximos vídeos. Valeu, fui. Não esquece aí de comentar a comidinha do Koala, tá? Fui, gente.